Veja Romanos 8, versículos 4, vamos ler até o 9. Pastor Nicolas, leia para nós. Romanos 8, de 4 a 9. Olha o que diz aí. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja aí como é o crente. Ele anda sob a influência da carne, das suas inclinações naturais, ou sob a influência do Espírito? O texto fala, olha, nós os crentes, nós não andamos segundo a influência da carne, do nosso próprio coração. Nós andamos debaixo da influência do Espírito. Continue, pastor Nicolas. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que o texto está falando aqui é acerca da mentalidade. Essa tradução, ela tenta resgatar isso, quando ela usa a palavra cogitar. Está dizendo o seguinte, olha, as pessoas que têm uma mentalidade influenciada por sua natureza pecaminosa, elas vão pensar só nisso. O universo mental delas será meramente carnal. Só vão pensar em coisas ligadas à sua natureza pecaminosa. Já aqueles que têm uma mentalidade espiritual, aqueles que têm uma mente transformada, essas pessoas vão valorizar as coisas que o Espírito Santo aprova. É o que ele está dizendo. Ele está tirando um retrato do universo interior dos crentes. Os crentes têm uma mentalidade influenciada pelo Espírito. Continue, pastor Nicolas. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha só, aqui pendor é mentalidade de novo. A mentalidade da carne, aí o texto grego não tem verbo. Na tradução do pastor Nicolas, o tradutor colocou o verbo dar. A mentalidade da carne dá para a morte. Mas no texto grego não tem verbo. Tem que pensar, que verbo é esse? O que ele está pensando? E a mentalidade do Espírito dá para a vida e paz. Então, assim ficaria assim literalmente. A mentalidade da carne, morte. A mentalidade do Espírito, vida e paz. Que verbo você coloca? Quem quer escolher um verbo aí? A mentalidade da carne, morte. A mentalidade do Espírito, vida e paz. Que verbo você coloca aí? Resulta é um bom verbo, né? É meio que semelhante a dar, né? Dar para a morte significa ter como consequência a morte, né? Produz. O pastor Thomas escolheu o verbo produzir. A mentalidade da carne produz morte. Pode usar outro verbo, leva. A mentalidade da carne leva à morte, resulta em morte. Todos esses verbos são possíveis aqui. E certamente é o que Paulo quer ensinar. A pessoa que tem uma mentalidade dominada pelos seus instintos pecaminosos naturais, onde ela vai parar? Onde? A morte. O que é morte? Morte, quando você compara esse texto com Gálatas 6:8, você descobre que isso envolve degradação. A morte não é só a morte, você deitar no caixão, é o processo de degradação que vai levando à morte. Então o que acontece? A pessoa que tem a mentalidade influenciada pelos seus instintos pecaminosos naturais, ela vai se degradando até o dia da sua morte. Ela vai decaindo, degradando, afundando mais e mais. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade, aí o pendor, de novo, a mentalidade, a pessoa que tem a mentalidade transformada e dominada, influenciada pelo Espírito Santo, o que acontece com ela? O que acontece com ela? Essa mentalidade produz o quê? Ela vai crescendo numa vida abundante e vai experimentando o quê? Paz. Essa é a diferença do crente e do incrédulo.
O incrédulo vai se afundando cada vez mais, se degradando cada vez mais até a morte. O crente é diferente, ele vai crescendo em vida e em paz.